E a partir disso, então, eu quero dar o meu testemunho. Eu era uma pessoa normal, até hoje não sou, né? Uma pessoa comum, eu tomava minha cervejinha, não conhecia Jesus, não sabia nada sobre Bíblia, sobre Jesus, nada, nada, nada. Nunca abri uma Bíblia, nem sabia. E aconteceram algumas coisas assim num ano da minha vida, onde vou expor muito, eu não quero expor pessoas, mas a minha mãe e o meu pai se separaram naquele ano. Eu estava me relacionando com uma moça, a gente estava se preparando para casar, para morar junto. E eu mobiliei a casa toda, comprei os móveis, tudo certinho. Uma vez só assim, mobiliei a casa toda, estava preparando. E aí a gente deu um tempo e tal, e naquele tempo que a gente deu, ela ficou com outra pessoa, isso, imagina, uma pessoa do mundo. Traiu, só que a gente não estava junto. Homem, né? Eu fiquei bolado, assim. Logo após isso, ou na verdade foi antes disso, mataram um primo meu, que ele foi criado juntos, era como se fosse meu irmão. E assim, a família da minha tia, da parte da minha tia, eram todos bandidos. Lá no bairro onde eu morava, no Eugênia Maria, não sei se o pastor conhece, próximo a Colombo ali, Campina Grande do Sul. Foram a minha família que começou o tráfico de drogas naquela região. Eles que começaram o que tinha de ruim ali, foi a minha família. E a gente morava no mesmo terreno, umas casinhas assim, 3 casas, a minha assim. Eu falo casa, mas era barraquinho feito de paiúde, sabe? Tinha a minha, da minha avó, aí o banheiro, que todos usavam o mesmo banheiro para fora, pensa o medo, quando era criança. E a casa da minha tia, esses meus primos. E a gente foi criado junto. Só que a parte, o meu pai e a minha mãe nos educaram tão bem que a gente não foi para esse lado das drogas, do tráfico. Mas os meus primos foram e eles pegaram pesado mesmo. E um desses meus primos, a gente foi criado junto, até nunca tinha usado droga até aí, porque meus primos não deixavam. Eles falavam que oferecer droga para meus primos, eu mesmo vou pegar. Então a gente tinha uma proteção. E esses nossos primos eram como se fossem nossos heróis. E ninguém mexia com a gente. Eu e meus irmãos andavam. Quem mexe comigo? Meus primos. Se alguém olhasse torto pra gente, eles iam na rua. Um desses meus primos, que era o mais velho, que era que todo mundo respeitava, faleceu de leptospirose. Quando ele faleceu, uma outra ganguezinha já se juntou num canto lá e começou a querer confrontar a minha família. E aí eles viram que o mais forte morreu, eles foram aos poucos indo para cima, até que um dia eles perderam o medo e pegaram esse outro meu primo e mataram ele. Ficaram a madrugada toda torturando. Não foi só uma morte. Torturaram a madrugada toda, eles bateram com um taco de beisebol que abriu assim a cabeça. E eles deram 2 tiros assim para ele não reagir, porque ele batia. Todos eles pegaram ele em 8. Ele era forte. E aí eles mataram esse meu. E aí juntou tudo isso na minha cabeça, assim. E eu não tinha Jesus, nem sabia nada sobre Jesus. E aí então minha cabeça... Aí a minha cabeça virou. Eu não tinha suporte, eu tinha meus amigos, mas os meus amigos eram tudo pior do que eu, mais louco. E aí eu virei minha cabeça e falei, quer saber, eu vou mudar de bairro. Porque como eles eram bandidos, e os 2 principais da minha família tinham morrido, falei, ou eles vão me pegar, vai acontecer. Daí eu peguei e saí do bairro. Fiquei uns 8 meses morando em outro bairro, mas lá nesse outro bairro, eu como era uma pessoa gente boa, eu conheci os outros vagabundos de lá também. Gostava, eu queria ser bandido, vou falar para vocês aqui. É porque eu via isso, a minha inspiração estava na minha família, nos meus primos, eu queria ser igual a eles, eu queria ser bandido, graças a Deus. Cheguei a ser tanto. Mas eu me enturmei com outro pessoal, daí eles pegaram e me ofereceram droga, como não tinha ninguém para dizer que não podia. Ah, quer saber, já que está virado mesmo? Aí eu conheci a cocaína, a droga, final de semana, sábado e domingo, aí quinta, sexta, sábado e domingo, aí segunda eu já não ia trabalhar, aí eu já ficava a semana toda usando droga. Eu
viciei na cocaína. Com o vício, eu comecei a ferir as pessoas que me amavam. Morava na casa da minha avó e eles viam eu chegando de madrugada, bêbado, drogado, e eu não estava nem aí para nada. Eu trabalhava com meu pai, ele me chamava atenção, eu não estava nem aí. E eu fui ferindo eles, ferindo. Aquelas coisas que eu tinha na minha casa, que eu tinha mobiliado a casa toda, eu vendi tudo. Eu tinha um carro, eu dei para minha mãe e falei, assume aí. Sabe, a minha cabeça estava assim, se eu morrer ou se eu matar, eu não ligo para mais nada. Isso eu sei, hoje eu sei que foi o diabo que foi colocando na minha cabeça. E um sentimento de vingança, porque eu queria me vingar do meu primo, eu queria matar aqueles caras. Toda vez que eu usava droga, eu falava, não, hoje eu vou. Graças a Deus, eles foram presos e eu não consegui. Mas um certo dia, meu avô falou para mim sair da casa dele, eu fui, tudo que eu tinha cabia numa mochila. E eu fui, morei com a minha irmã um tempo. E lá eu comecei a azucrinar a cabeça dela, a família dela. E aí eu peguei minha moto um dia, eu tinha uma CB300 e saí da drogas e era 4:30 da madrugada. Eu andando de moto pela rua e outro dia era dia dos pais e eu lembro que eu estava chorando assim, gritando e eu falava, cara, meu pai tem a família dele já, minha mãe também tem, meus irmãos também têm, eu não tenho ninguém. Se eu morrer hoje aqui agora, posso passar uma semana, ninguém vai dar minha falta. E eu dirigindo assim, eu lembro que eu gritei assim, eu falei, Deus, se você existe mesmo, ou você tira eu dessa vida, ou você me mata logo. Eu não aguento mais. Eu choro quando eu falo isso, porque ele fez as duas coisas. Lembro que eu acelerei aquela moto assim. Eu lembro que o sinal ficou vermelho, eu acelerei, eu fechei o olho, eu fui. Eu lembro que quando eu abri, eu vi um Honda Fit na minha frente, assim, eu bati nele. Estava 130 por hora. Quilômetros, né? Acho que 90 milhas, mais ou menos. E ali eu lembro que eu levantei no meio da rua, assim, eles perguntaram se eu bebi. Eu falei, eu bebi, usei droga, tudo. E eu caí de novo. No que eu caí, eu tive uma parada cardiorrespiratória, porque eu furei o pulmão, meu pulmão. E os médicos foram me reanimando. Viram com a massagem, eles me deram choques. Deram 7 choques daquele, não sei como chama. Daí eles estavam falando assim, já não volta mais. Mas aí o meu irmão disse que o chefe do bombeiro falou para ele que ele chegou e falou assim, vamos tentar mais uma vez. Se não der, a gente registra o óbito e pronto. E aí ele tentou pela 8ª vez e eu ressuscitei, eu voltei. Eu voltei e desmaiei de volta, eu acordei no hospital, era 11:30 da manhã. Todo ensanguentado. Deitado numa maca, sem conseguir respirar. E os médicos ali mexendo nas máquinas e tal. Eu acho que eles deixaram eu para morrer, porque eu estava drogado e não sei como que eles iam fazer. E até hoje, irmãos, eu não sei como que a minha mãe chegou naquele hospital. Porque meus documentos eu não sei até hoje onde foram parar. Celular, eu não estava com celular nenhum. E de repente, e era uma cidade vizinha, não era a minha cidade. E a minha mãe chegou como se fosse naquela porta ali entrando. E eu tentando respirar. E ela olhou para mim assim, eu já vi que encheu de água o olho dela, porque cortou assim, ficou no meio da parte. Eu vi 8 pontos aqui na cabeça. Enfim, no corpo todo deu 36 pontos, mais ou menos. Tudo que eu rasguei, fora o ralado, tudo. E aí minha mãe veio assim e falou, o que aconteceu, não sei o quê. Eu falei, não estou conseguindo respirar. E ela foi e fez um furdunço com os médicos. E aí entrou um médico assim, correndo, 2 enfermeiros. Eles foram mudar eu de maca. Na hora que eles foram mudar, esse braço meu tinha quebrado, ele quebrou aqui. 3 lugares, eu tenho uma platina aqui, 7 parafusos. E eles não viram que estava quebrado. Quando eles foram mudar, meu braço caiu para trás assim. E aí eu, sai que dor. E eles colocaram para cima assim da maca de novo e me levaram para uma salinha. O médico nem a mão não lavou. Ele só me virou assim, fez uma incisão aqui, me colocou um tubo. E aí eu comecei a tossir assim. Ele falou, mais 5 minutos que você ficasse ali fora, você ia morrer. Porque seu pulmão ele ia fechar, daí já não tinha mais jeito. Então, na mesma noite, Deus me deu 2 livramentos, que era para eu ter morrido aquele dia. E eu merecia morrer. Pelo que eu estava praticando naquele tempo, eu merecia. E eu ia cair no colo do Capiru. Eu não tinha outro lugar para ir, irmãos.
Minha vida era um desastre, era só ladeira abaixo, ladeira abaixo. E as minhas práticas, se Jesus voltasse assim e eu tivesse morrido aquele dia, ele falasse assim, ó, seu final é o inferno. Eu ia falar, lógico, como não? Tudo que eu estava fazendo, só esse lugar que eu deveria ir mesmo. Mas não, ele me salvou. E eu fiquei 6 meses, eu fiquei internado na UTI. Aí o médico falou que para a família orar, porque era um hospital evangélico. Ou evangélico lá de Curitiba, sabe? Falaram para orar porque era crítico o meu estado, mas eu não tinha força nem, a minha mãe me deu banho, eu tinha 20 e poucos anos, para você ter uma ideia, eu não tinha força nem para andar, nada. E aí eu fui para o quarto, e eu fui para casa, e a minha irmã cuidou de mim por um tempo. Passaram-se alguns meses, eu comecei a andar de volta, meio que devagar, mas eu já fui para uma festinha. O braço tudo costurado. Depois de um mês que eu fiz a cirurgia, braço costurado, eu fui numa festinha. Daí eu tomei só energético. Aí na próxima festinha, eu já comecei a tomar cerveja. Quem aqui era do mundão aí sabe, levando um vício, me levando ao outro, me levando ao outro. Eu falei, quer saber? Eu não tinha dinheiro para comprar nada. Eu morava de favor na minha irmã, eu não tinha dinheiro para ajudar. Eu sempre ajudei. Eu falei, cara, como que eu vou fazer para arrumar dinheiro? Aí eu caí na droga de novo, pior. Comecei a usar cocaína novamente, só com o braço. E eu dirigia e usava droga, ó. Só com o braço. Tinha habilidades para isso, né? E não me converti logo de cara, porque não tinha um entendimento, né? E a minha irmã plantando, pregando evangelho. E eu nem aí. Daí eu não só usei, como comecei a vender droga também para sustentar o vício. E aí um belo dia, a minha irmã iria apresentar o filho dela na igreja. Ó, próxima semana eu vou apresentar o Eric lá na igreja e eu quero que você vá. Aí chegou no próximo domingo, eu fui na casa da minha mãe e intencionalmente levei uma caixinha de cerveja. Porque eu pensei, se eu beber, vai querer que eu vá na igreja bêbado, né? Ó o capiroto, como ele é engraçado. E aí eu tomei, só que eu não tomei muito, eu tomei 6 latinhas de cerveja, só E ali, e nisso eu já tinha conhecido a Bianca, eu já estava tentando largar as drogas, eu queria parar. Antes não, antes eu queria morrer. Mas depois que eu conheci a Bianca, ela engravidou o Pablo e tem 11, 12. Tem 12 anos, é só para ver se vocês estão acordados. Eu queria parar. Teve uma vez que eu saí de casa assim, eu falei, não, hoje eu não vou usar droga. E eu desci assim, perto da casa da minha mãe, eu achei 3 buchas de cocaína no chão. Aí eu peguei assim, minha irmã, joga isso fora. Eu falei, não, eu vou vender. Ó, primeiro boteco eu já cheguei, já não tinha mais nada, já comecei. Mas nesse dia que a minha irmã me chamou, eu não estava usando droga, eu só bebi. E aí ela falou assim, a Bianca chegou para mim e falou, se você não for, tua irmã vai te matar. E a minha irmã é brava. Ela é do meu tamanho assim, ela falou, tua irmã vai moer você. Então vamos. Fui lá só por causa dela, eu sentei no último banquinho assim, ó, no corredor, para ninguém me ver, e se fosse fácil, eu saía correndo. Aí eu lembro que tocou o louvor, mais de ti, menos de mim. Eu lembro como se fosse hoje. Eu levantei, eu comecei a chorar. Chorei que nem uma criança, cara. E foi a primeira vez que Deus falou comigo. Jesus falou para mim assim, agora você é meu. E aí eu saí da igreja, um amigo meu chegou e falou assim, você não precisa parar de beber assim de uma hora para outra. Vai parando aos poucos. Eu sei que foi numa boa intenção que ele falou isso. E aí passou, na próxima sexta-feira eu bebi de novo. Só que não usei droga, só bebi. Aí chegou no sábado, no culto dos jovens, eu fui na igreja e Deus falou para mim assim, eu não quero você pela metade, eu quero você por inteiro. E aí, na mesma semana, assim, uma semana, Deus falou comigo 2 vezes. Cheguei em casa, eu tinha coleção de garrafas assim, de cerveja.
litro de cachaçaiada, eu peguei, juntei tudo num saco assim. E a Bianca acordou, falou, não, porque eu acordava cedo já bebendo. Falou, e o Cílio vai beber de volta e já ia virar um inferno de novo. Só que eu peguei, amarrei no saco e coloquei na rua. E ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, a partir de hoje nunca mais. Já fazem 12 anos, 13 mais ou menos, que eu não bebo. Não uso droga, não bebo, não fumo, que eu fazia tudo isso. Na igreja, eu conheci pessoas que até hoje são meus amigos. E foi na prática da comunhão com eles que eu aprendi o que é ser igreja. Foi na comunhão que eu me firmei na igreja. Não foi somente nas pregações, mas na comunhão com eles. E até hoje a gente é amigo, até hoje a gente conversa. E isso foi o que mudou a minha vida. E fez eu firmar na igreja foi esse amor que eles me acolheram. Eles me levavam para dentro da casa deles. Eu nunca tinha visto isso. Sabe? Eles me davam apoio em tudo. E isso foi o que me trouxe para a igreja. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu pensei assim, agora eu vou mostrar para esses crentes o que é ser crente. Até que eu comecei a ler a Bíblia. Eu achei que não era tão fácil assim. Eu comecei a ler a Bíblia e minha avó era de uma igreja mais pentecostal e eu estava convertindo a quadrangular. E o pastor falou, não, pode usar bermuda e boné, não dá nada. E minha avó falava assim, não pode usar bermuda e boné que dá sim. E aí eu não sabia nada, eu falei, cara, quem que está certo? Quem que está errado? Quem vai dizer que o pastor está certo e quem vai dizer que minha avó está certa? Falei, quer saber? Eu vou ler a Bíblia. E ali, eu tinha menos de um ano de convertido, eu comecei a ler a Bíblia. E não parei até hoje. Já li algumas vezes, ela toda, eu estudo sempre. Eu não consigo não ler a Bíblia, é um vício. E tudo isso, Deus me trouxe aqui hoje, várias coisas que aconteceram na minha vida, e Ele foi me trazendo, e eu sempre me dei por inteiro para Ele, eu nunca fui pela metade. É uma pergunta que a pastora Fernanda fez quando foi lá em casa. Eu queria dar essa resposta para ela, mas daí ia ficar muito longa. Ela perguntou, vocês já desviaram alguma vez? A minha vontade era dar o meu testemunho e daí no final falar, como? Olha de onde Deus me tirou. Olha quem eu era. Se Jesus me levar hoje, já me deu 15 anos a mais. 12. Eu não preciso de mais nada. Eu não peço para Deus dinheiro, eu não peço para Deus fama. Eu nem pedi para estar aqui. Eu nem queria vir para os Estados Unidos, irmão. Só queria Ele. Eu falei, eu só quero o Senhor e eu quero que a minha família siga o seu caminho. E se eu servir para você para alguma coisa, minha vida é sua. É só o que eu quero. Eu quero retribuir aquilo que Ele fez e faz por mim, todos os dias. Então não tem como eu desviar. Essa parte assim na minha vida não existe. Eu não consigo. E a gente tenta, né? Mas não dá. Toda vez que eu olho no espelho, que eu tomo um banho, que eu olho as cicatrizes no meu corpo, eu falo, como? Eu lembro de onde que Ele me tirou. Ele me ressuscitou, Ele me trouxe, e é para a glória dEle. Não é para mim. Tudo que eu estudo, tudo que eu tento passar para vocês, ou para quem se aproxima de mim sobre Jesus, não é para mostrar que eu sou bom de Bíblia. É porque eu quero que você sinta aquilo que Ele faz por mim também, e Ele pode fazer por você. Queria que vocês se colocassem em pé.